Meus irmãos, nessa sexta-feira eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. O meu propósito inicial é nós ministrarmos uma matéria das aproximadamente 12 matérias que compõem o nosso curso básico de teologia, é ministrar uma matéria por semana. Então, sendo assim, hoje eu quero estar finalizando a matéria chamada Bibliologia, para que na segunda-feira nós possamos iniciar uma nova matéria. Pois bem, meus irmãos, eu quero ler um texto para nós iniciarmos a nossa aula. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está registrado na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 17. A Bíblia Sagrada diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o entendimento deste texto é muito claro, é muito simples, meus irmãos. Todos nós temos a capacidade de entender o que significa esse texto. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, deixa bem claro aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé que salva, a fé, ela é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, quando eu e você ouvimos a ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo produz fé em nossos corações. Quando alguém que não conhece a Cristo, ele ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo produz fé no coração dele. E o Espírito Santo convence, diz a Bíblia Sagrada, o pecador do juízo, da justiça, do pecado. Nós que somos cristãos, quando ouvimos a ministração da palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele edifica a nossa fé. Porque a nossa fé se faz necessária que ela venha a ser edificada, acrescentada, fortalecida todos os dias, para que nós possamos permanecer firmes na fé, para que eu e você não venhamos a nos entristecer por algum motivo, por alguma circunstância da vida e venhamos abandonar a nossa cruz. É necessário, assim como o corpo físico precisa do alimento para sobreviver, o nosso espírito, a nossa vida espiritual, ela carece do alimento para que ela possa ter vida, para que possa sobreviver. E o nosso alimento, o nosso pão diário são as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Eu quero finalizar, meus irmãos, o nosso estudo concernente à bibliologia, lembrando-me aqui, contando para os irmãos, uma situação que ocorreu há alguns anos atrás. Eu creio que aproximadamente uns 10 anos atrás, eu estava aqui no município onde moro, num supermercado. E eu encontrei uma ex-professora minha da época do ensino médio. E nós começamos a tecer um diálogo, começamos a conversar, e ela me disse assim: Valdecir, eu estive num grande congresso na cidade de Porto Alegre, e o assunto em pauta era um congresso de professores do estado, e o assunto em pauta era o seguinte: nós temos uma diversidade de religiões em sala de aula, ou seja, temos alunos que professam diferentes tipos de fé em sala de aula. Então, que tipo de aula nós devemos ministrar no ensino religioso? E ela me disse que eles decidiram então entrar num consenso que deveriam ensinar que todos os caminhos levam a Deus. Quando ela me disse isso, eu olhei para ela com muito respeito, muita educação, e disse para ela: professora, olha só, vocês se reuniram em centenas e centenas de professores para chegar a um consenso sobre uma situação.
quando a Bíblia Sagrada ela é muito objetiva, muito clara, e qualquer pessoa tem a capacidade de compreender o ensino da Bíblia Sagrada concernente ao assunto em pauta do congresso de vocês. A indagação de vocês era qual o caminho que conduz a Deus. E a Bíblia Sagrada, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou claro, ele deixou ratificado, e o apóstolo João registrou isso no Evangelho segundo João, no capítulo 14 e no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu disse para ela: professora, o Senhor Jesus Cristo, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo? Ela disse: eu creio. Eu perguntei para ela: a senhora crê na Bíblia Sagrada, na inspiração da Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é divina? Ela disse: eu creio. Pois então, professora, o próprio Cristo está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. E Jesus ratificou que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, aleluia, se não for por mim, disse Jesus. Então, para você perceber, meu amado irmão, irmã que me ouve, a Bíblia Sagrada é a única bússola do cristão. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e conduta de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, eu quero deixar aqui esta palavra: creia na Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada. Ela é o livro dos livros. E nós temos a convicção que a Bíblia Sagrada é inerrante, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e nós cremos na autoridade, na autenticidade da Bíblia Sagrada. Amém? Pois bem, meus irmãos, então eu desejo a todos um bom final de semana, que Deus venha abençoar a todos vocês de forma extraordinária. E segunda-feira nós retomamos o nosso estudo teológico com uma nova matéria, e assim nós vamos aprendendo, estudando juntos a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.